A partir de hoje, nós vamos começar nossas discussões sobre CSS, que é Cascade Style Sheets. Então, essa parte do curso, nós vamos falar de como referenciar documentos HTML, elementos em particular HTML, fornecendo estética e estilo para esses elementos. Então, seguindo um caminho de aprendizado, CSS é a primeira tecnologia que nós normalmente aprendemos após aprender HTML. Nós vimos bastante que HTML é usado para definir tanto a estrutura quanto a semântica dos nossos conteúdos, né? Complementando isso, CSS é utilizado para estilizar os nossos elementos e fornecer o layout para as nossas marcações feitas em documentos HTML. Então, nós podemos usar CSS para alterar cores de fonte, tamanho dos elementos, espaçamento, questões de layout, se vai ser uma coluna, várias colunas. Eu posso flutuar os meus boxes pelo meu layout da minha tela. E, inclusive, em versões mais recentes, CSS tem crescido tanto que você consegue fazer questões mais que, teoricamente, antigamente seriam questões mais de linguagem de programação, né? Como questões de animação, por exemplo. Então, conforme dito, normalmente esse é o caminho trilhado por desenvolvedores web quando querem aprender, em especial front-end development, né? Eles começam normalmente com o HTML, que é o que nós já aprendemos aqui. Nós vamos agora focar nessa parte do CSS, essa questão de layout, de estética dos nossos componentes. E na parte final nós vamos falar um pouco de JavaScript, JavaScript lá do front-end. Então, nós vamos iniciar esse módulo, que é o módulo com os primeiros passos sobre CSS. Aqui eu quero só mostrar para vocês, como eu mostrei na parte de HTML, como que a gente vai usar os códigos fonte necessários para os exemplos e exercícios dessa parte do curso. Então, é o mesmo conteúdo que vocês fizeram download de HTML, ou seja, o mesmo download vem todo o conteúdo de CSS, HTML e JavaScript. Aqui tem muito mais exemplos do que nós vamos cobrir nesse curso, mas em um download vocês vão estar já aptos a poderem trabalhar com qualquer parte do curso, seja HTML, CSS ou JavaScript. No meu caso, eu extraí, depois que eu fiz o download do GitHub aqui, você pode fazer o download, pode clonar com Gits, né? Ou você pode fazer o download direto do arquivo zip. Eu extraí no meu desktop, para ficar fácil. Dentro dessa pasta desktop, é a mesma estrutura que nós vimos para HTML, né? No meu caso, agora nós estamos em CSS. Então, CSS é essa parte do curso que nós estamos. Cada uma dessas partes são divididas em módulos. A gente está nesse módulo inicial, que é a introdução para CSS. Nós vamos falar sobre boxes também, numa outra parte, na verdade, no outro módulo, né? E basicamente, esse módulo é dividido em aulas pequenas. Por exemplo, aqui eu estou selecionando essa parte de aula de coisas fundamentais de compreensão do CSS. E nós vamos ter o nosso código aqui. Lembrando que vocês podem utilizar um editor online, tipo CodePen. Alguns exemplos de exercícios podem ser feitos no próprio sítio eletrônico do MDN, Mozilla Developer Network, ou vocês podem fazer o download e trabalhar localmente em um editor da preferência de vocês. Pode ser um editor simples, ou pode ser um editor um pouco mais complexo, por exemplo, Visual Studio Code. No caso aqui, eu estou usando bastante Visual Studio Code nessas coisas locais, né? Você tem a opção aqui de abrir pelo Visual Studio Code. Uma das possibilidades, se você quiser trabalhar só com uma lição em particular, é você arrastar a pasta para o Visual Studio Code. Conforme vocês podem ver aqui, a pasta que você arrasta fica nesse painel esquerdo, chamado Explorer, no Visual Studio Code, e o seu código no editor à direita. No caso aqui, o arquivo index.html sendo exibido. Também, conforme vocês já estão acostumados, se vocês instalarem a extensão Live Server, vocês podem testar esse conteúdo sendo servido por um servidor web diretamente a partir do seu IDE. Lembrando apenas que se não aparecer essa opção Go Live, só verifique se vocês não abriram, em vez de abrir a pasta aqui, às vezes vocês abriram só o arquivo, e às vezes quando você abre só o arquivo HTML aqui, então, às vezes não reconhece esse Go Live. Tenta arrastar a pasta para dentro do Visual Studio Code. Aqui foi só um exemplo dentro dos exemplos disponíveis no código-fonte que nós vamos trabalhar. Se você fez esse teste seguindo esse slide, chegou nessa página aqui, você está pronto para trabalhar
com o Java, com CSS nessa parte do curso.